Algo está prestes a acontecer. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, esse algo já foi anunciado. Ele não depende de opinião, nem de circunstâncias políticas, nem de previsões humanas. Está escrito. E muitos creem que já começou a se aproximar. Entre as diversas igrejas cristãs, os adventistas do sétimo dia se destacam por levarem muito a sério as profecias bíblicas. Para eles, não se trata apenas de interpretações. Trata-se de advertências. Algumas profecias já se cumpriram ao longo da história, mas outras ainda não. O que exatamente os adventistas aguardam? Quais eventos ainda estão por vir, segundo a sua compreensão das Escrituras? E por que essas profecias continuam relevantes até hoje? Neste vídeo, vamos apresentar as principais profecias ainda não cumpridas de acordo com o Adventismo e o que elas revelam sobre o futuro da fé cristã no mundo. Se você valoriza o estudo das profecias e deseja acompanhar conteúdos que aprofundam a fé cristã, peço que considere apoiar nosso trabalho. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. E se desejar ajudar de forma especial, fique à vontade para usar o Super Chat ou as doações do YouTube. Seu apoio é muito importante para nós. Muito obrigado, valeu demais. A raiz profética do Adventismo. Desde os seus primeiros dias, o movimento adventista esteve profundamente ligado ao estudo das profecias bíblicas. O nome adventista já carrega consigo a expectativa de um acontecimento, a segunda vinda de Cristo. E essa expectativa não surgiu do nada. Ela foi construída com base em uma leitura minuciosa dos livros de Daniel e Apocalipse, guiada por um princípio profético chamado historicismo, que interpreta a profecia como uma sequência contínua de eventos históricos. Foi esse método que levou os primeiros adventistas a identificarem eventos passados, como a queda de impérios e o surgimento de poderes religiosos, como partes do cumprimento profético. Mas também os levou a crer que ainda existem eventos importantes a se cumprir, especialmente no tempo do fim. Para os adventistas, essas profecias não são apenas previsões, elas são um mapa. E esse mapa aponta para acontecimentos que vão impactar a fé, a liberdade religiosa e a vida espiritual de milhões. Profecia 1. O decreto dominical. O ataque final à liberdade de consciência. A profecia do decreto dominical é talvez uma das mais emblemáticas e debatidas dentro do adventismo, porque toca num ponto sensível que envolve liberdade religiosa, obediência a Deus e a luta contra imposições humanas. Ela se baseia em passagens de Apocalipse 13, que descrevem uma autoridade mundial exercendo poder para forçar a adoração em desacordo com a lei de Deus. Para os adventistas, o domingo, que hoje é o dia sagrado para a maioria dos cristãos, será imposto oficialmente como dia de descanso, substituindo o sábado bíblico. Historicamente, a guarda do sábado foi observada pelo povo de Deus desde o Êxodo, sendo o quarto mandamento que ordena o descanso no sétimo dia da semana, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Êxodo 20, 8 a 11. Durante os primeiros séculos da era cristã, os seguidores de Jesus mantinham o sábado, mas o domingo começou a ser adotado como dia de culto em homenagem à ressurreição de Cristo, uma prática que se consolidou após o Concílio de Nicéia em 325 d.C. Essa mudança, segundo os adventistas, não tem base bíblica, mas sim origem em decisões humanas. Os adventistas veem no decreto dominical um evento futuro que testará a lealdade dos cristãos a Deus. Eles acreditam que governos e instituições religiosas, influenciados por poderes políticos, tentarão impor legalmente a guarda do domingo como dia oficial de descanso e adoração.
Quem insistir em guardar o sábado segundo essa perspectiva será discriminado, perseguido ou até mesmo marginalizado. Isso configura para eles um momento crítico de resistência e fidelidade. Além disso, essa profecia levanta debates importantes sobre a liberdade de consciência e o papel da autoridade civil e religiosa na vida espiritual. Para os adventistas, Deus é soberano e a verdadeira adoração deve respeitar seus mandamentos, independentemente das leis humanas. O decreto dominical, portanto, não é apenas uma questão de calendário, mas uma questão espiritual e ética, sinalizando o início da grande crise do fim dos tempos. Profecia 2: a grande tribulação, a última provação do povo de Deus. A grande tribulação, tema central nas profecias bíblicas, é para os adventistas um período de sofrimento e provação sem precedentes, onde a fé dos verdadeiros seguidores será posta à prova. Essa tribulação está descrita em diversos textos bíblicos, como Mateus 24:21, Daniel 12:1 e Apocalipse 7:14. E é caracterizada pela perseguição religiosa, crises sociais e instabilidade global. Para os adventistas, vivemos hoje num contexto que parece se alinhar com os sinais pré-tribulacionais. Conflitos internacionais, pandemias, crescente restrição das liberdades, perseguições religiosas em diferentes partes do mundo e tensões econômicas. Eles interpretam que essas crises são um preparo para o tempo mais intenso da tribulação, que será um teste de fé para a igreja verdadeira. Durante esse período, o decreto dominical que mencionamos anteriormente será imposto com vigor, forçando uma escolha clara entre obedecer a Deus e seguir as ordens humanas. Os fiéis que mantiverem a guarda do sábado e rejeitarem o decreto sofrerão perseguição, marginalização e até mesmo mortes, de acordo com essa visão profética. A tribulação, portanto, é vista como um tempo de julgamento e purificação. Por fim, a grande tribulação não é apenas um tempo de sofrimento, mas também de esperança, pois ela prepara o terreno para o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino eterno. É um convite à perseverança, à oração constante e à comunhão com Deus, para que ninguém desanime ou abandone a fé. Profecia 3: o retorno visível de Cristo, a promessa que muda tudo. Para os adventistas, a segunda vinda de Cristo é o evento mais esperado e decisivo da história humana. Diferente de outras correntes cristãs que veem esse retorno como simbólico ou espiritual, eles acreditam que será uma manifestação literal, visível para todos, conforme está descrito em Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Essa expectativa fundamenta toda a espiritualidade e missão do adventismo. Essa vinda será acompanhada de sinais grandiosos, como os descritos em Mateus 24, 29 a 31, incluindo fenômenos cósmicos e o toque da trombeta divina que reunirá os eleitos. Para os adventistas, esses sinais não são apenas símbolos, mas acontecimentos reais que mostrarão a autoridade e o poder de Cristo em todo o mundo. Além disso, eles acreditam que esse retorno trará o julgamento final, o fim da injustiça e o começo de um novo tempo, onde Deus estabelecerá seu reino eterno. A expectativa pela vinda literal de Jesus motiva os fiéis a manterem vigilância, santidade e dedicação constante à fé, pois ele pode voltar a qualquer momento. E, por fim, essa profecia representa uma esperança viva e uma garantia de que, apesar das dificuldades atuais e das profecias que ainda se cumprem, Deus cumprirá sua promessa de restaurar todas as coisas, dando sentido e propósito à vida daqueles que permanecem fiéis. Profecia 4: a ressurreição dos justos, o amanhecer da eternidade.
A ressurreição dos mortos é uma crença central para os adventistas, que afirmam que a morte é um estado de sono inconsciente até o retorno de Cristo. Eles fundamentam essa ideia em passagens como João 11:11 a 14 e Eclesiastes 9:5, que indicam que os mortos não estão conscientes e aguardam a ressurreição futura. No momento da segunda vinda, os justos que morreram ressuscitarão para receber a vida eterna, como descrito em 1 Tessalonicenses 4:16 a 17. Essa ressurreição será um momento de alegria e esperança para milhões, reunindo os fiéis com Cristo para nunca mais se separarem. Os adventistas veem essa ressurreição como a confirmação da vitória de Deus sobre a morte e o pecado. Ela reforça a promessa bíblica de vida eterna e o caráter justo de Deus, que recompensará aqueles que permaneceram fiéis apesar das provas. Essa crença também influencia a maneira como os adventistas encaram a morte e o luto, trazendo consolo e confiança de que haverá um reencontro com entes queridos na nova era que virá após o juízo final. Profecia 5. O juízo final e o aniquilacionismo, o fim irreversível do mal. O juízo final para os adventistas é o momento em que Deus, com justiça perfeita, avaliará toda a humanidade, decidindo o destino eterno de cada pessoa. Passagens como Apocalipse 20, 10, 11 a 15 descrevem essa cena, onde todos os mortos são ressuscitados e julgados conforme suas obras. Uma particularidade do adventismo é a crença no aniquilacionismo, que rejeita a ideia de tormento eterno no inferno. Para eles, os ímpios serão destruídos completamente, deixando de existir, o que demonstra a justiça e a misericórdia divinas. Essa visão está alinhada com textos bíblicos que indicam a morte como destruição final. Mateus 10, 28. Além disso, o juízo final sela o fim do conflito entre o bem e o mal, com Satanás e seus seguidores sendo eliminados para sempre. A terra será purificada e transformada numa nova criação, conforme descrito em Apocalipse 21, onde reinará a justiça e a paz eternas. Essa profecia é um chamado à responsabilidade, mostrando que cada escolha tem consequências eternas e que a graça de Deus oferece salvação para todos que aceitam o seu convite. Essas são algumas das principais profecias ainda não cumpridas segundo o adventismo do sétimo dia. Para os seus seguidores, elas não são meras previsões, mas alertas solenes para que estejam preparados para o que está por vir. Independentemente de crenças pessoais, é importante compreender a profunda influência dessas profecias na vida espiritual de milhões de pessoas no mundo inteiro. Se este conteúdo contribuiu para o seu entendimento e despertou seu interesse pelas profecias bíblicas, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem também valoriza temas como este e se inscrever no canal para não perder as próximas publicações. E queremos ouvir você. Escreva nos comentários qual religião ou doutrina você gostaria de ver analisada aqui no canal. Sua participação é essencial para que possamos trazer reflexões cada vez mais relevantes. Muito obrigado por assistir. E se desejar apoiar ainda mais nosso trabalho, sinta-se à vontade para utilizar o Superchat ou o botão Valeu demais. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.